Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei expondo Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Eu já expus até o capítulo 17, portanto hoje, capítulo 18, ainda na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo agora, ele está na companhia de Silas, de Timóteo e também de Lucas. E, claro, ele deixa Silas e Timóteo na cidade de Bereia depois de um certo tumulto. Ele prega na cidade de Atenas, lá deixa alguns cristãos que converteram através da sua pregação, e ele vai em direção à cidade de Corinto. E em Corinto, ele fica ali aproximadamente 1 ano e 6 meses. E no capítulo 18 ainda, a partir do versículo 24, começa a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, a segunda viagem missionária, ela encerra aí no capítulo 18, versículo 23. E 18, 24, começa a terceira viagem missionária. Nós vamos ver o que diz aí o capítulo 18, com a chegada do apóstolo Paulo na cidade de Corinto. Diz assim o versículo 1. Depois disso o quê? Depois que ele pregou na cidade de Atenas, tendo ali algumas pessoas convertido a Cristo. Após a conversão dessas pessoas, um Areopagita e também Dâmaris e outras pessoas se converteram. Ele deixa a cidade. Depois disso, deixando a cidade de Atenas, ele parte em direção à cidade de Corinto. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lembrando que a cidade de Corinto é a capital da província da Acaia. Acaia fica na península do Peloponeso. Eu tenho um mapa aqui. Aqui está a península do Peloponeso. Aqui está a região da Acaia. Acaia é essa região todinha aqui, Macedônia. E Corinto é a capital de toda esta região aqui da Grécia. E quando Paulo chega na capital, ali da região da Acaia, ele fica este tempo. Interessante é que esta cidade, ela era famosa pela sua baixa moralidade, muita prostituição, muita promiscuidade sexual. Também era um centro de comércio e transporte marítimo. Então a cidade tinha uma representatividade muito grande ali naquela região, ali na península do Peloponeso. Hoje, inclusive, tem um estreito, ele foi escavado, que liga um mar a outro, ali justamente na península. E lá, quando Paulo chega, vamos ver o versículo 2, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então, quando Paulo chega na cidade de Corinto, ele encontra esse certo judeu chamado Áquila. O nome Áquila significa uma águia, e ele era natural, judeu, natural do Ponto. Vamos ver onde fica Ponto. Eu tenho o mapa e aqui está a região do Ponto na Ásia. Então tem Ponto, Bitínia, Galácia, Mísia, aqui está a região da Ásia, Lídia, Frígia. Então esse homem chamado Áquila, ele era natural desta região aqui, mas ele tinha mudado, ele estava morando em Roma. E no ano 49, Suetônio,
ele registra isso. Ele deixa registrado que no ano 49, Cláudio ele baixa um decreto expulsando todos os judeus que residiam em Roma. Por que o imperador Cláudio ele baixa esse decreto? Nos informa Suetônio que o motivo foram os tumultos relacionados a um tal de Crestos. E muitos identificam que Crestos era um nome de Cristo. Então, devido ao conflito entre judeus e cristãos, os judeus que seguiam o judaísmo e os cristãos que seguiam o tal de Crestos ou Cristos, eles não sabiam bem, é que, devido a esse conflito entre esses dois grupos, Cláudio ele baixa esse decreto expulsando todos os judeus. Interessante. E Áquila e Priscila, eles deixam Roma, ali a Itália, e eles vão para a região de Corinto. Impressionante que também, quando chega lá, Paulo encontra este casal. Outra coisa também que nos chama a atenção é que Áquila e Priscila, a profissão ou ofício deles era o mesmo de Paulo. Paulo ele também era fazedor de tendas e Áquila e Priscila também eram fazedoras de tenda. Então, veja aí o que vai acontecer. Versículo 3: e posto que eram do mesmo ofício ou da mesma profissão, Paulo passou a morar com eles, tá aí, passou a morar com eles. Com eles quem? Com este casal. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então Paulo começou a trabalhar para se manter naquela cidade, pois o período que ele ficou ali foi grande, 1 ano e 6 meses. E todos os sábados discorria na sinagoga. Então, lá em Corinto também tinha uma comunidade grande de judeus, a ponto de terem ali construído uma sinagoga, inclusive descobertas arqueológicas realmente mostraram que ali existia uma sinagoga deste período. E Paulo, ele, aos sábados, como judeu, observador do sábado, ele discorrer aqui é ponderar, refletir, conversar, discutir com alguém, debater a respeito das Escrituras. Paulo persuadia, discutia, debatia, conversava. Esta palavra significa tudo isso, é dialegomai. Então Paulo, ele debatia, ele discursava, conversava com esses judeus no sábado. E ele persuadia, convencia tanto judeus como gregos a respeito do Evangelho. Mais embaixo, o versículo 5 diz o seguinte: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Interessante aí também a colocação de Lucas. Outra coisa que nos chama a atenção é que a narrativa aqui já não está na primeira pessoa do plural. Provavelmente, Lucas, que é o escritor de Atos Apóstolos, talvez tinha se separado do grupo. Então, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, provavelmente também Silas e Timóteo, eles trouxeram ofertas ou algo para ajudar Paulo no seu ministério. Então, quando eles chegam de lá, Paulo agora ele entrega-se totalmente à pregação da palavra de Deus. Anteriormente, eles estavam trabalhando juntamente com Áquila e Priscila, fazendo tendas. Com a chegada dos dois, Silas e Timóteo, Paulo agora ele dedica integralmente à palavra do Senhor.
E diz aqui que testemunhando aos judeus, então parece que aqui agora ele foca os judeus, testemunhando, dando testemunho aos judeus, que o Cristo, a palavra Cristo aqui, ela é uma palavra que também origina do hebraico, que é Mashiach, aqui é Christos ou ungido, mas nós sabemos que ungido na língua hebraica é Mashiach ou ungido. Então eles, ou melhor, Paulo, ele debatia com esses judeus, mostrando para estes homens que o Mashiach é Jesus. O Jesus, aquele que eles mataram, os judeus entregaram às autoridades romanas para que ele fosse crucificado, este homem chamado Jesus, ele era o prometido, o Mashiach, em que os profetas, a lei, testemunharam a respeito dele. Veja o 6, o versículo 6. Opondo-se eles e blasfemando, então esses judeus, eles não aceitaram o argumento, a pregação de Paulo, não foram convencidos de que realmente Jesus, que morreu no Calvário, era o Messias. Paulo, com certeza, insistiu, mas eles se opuseram à pessoa de Paulo, à pregação de Paulo, e ainda blasfemando. Olha aí, o escritor Lucas, ele usa a palavra blasfemel, falar de modo repreensível, injuriar, insultar, levantar uma calúnia, falar mal a respeito da mensagem que Paulo estava dizendo. Então, Paulo, no sentido simbólico de desprezo e também o fato de eles ter rejeitado a mensagem de Paulo, ele sacudiu sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então Paulo disse, olha, eu estou livre do sangue de vocês, que caia sobre vocês a culpa. Eu agora estou livre do sangue de vocês. Eu insisti, preguei a mensagem, mostrando para vocês dentro da palavra que Jesus, ele era o Mashiach que veio, mas vocês estão blasfemando, estão rejeitando, estão se opondo. Então eu não tenho culpa do sangue de vocês, que o sangue de vocês caia sobre a vossa cabeça. E eu dele estou limpo, não tenho as minhas mãos manchadas com o sangue de vocês. E a partir de agora eu vou partir para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Este homem, a Bíblia não cita muita coisa a respeito dele. Ele era um homem, um cidadão romano, um gentil. E cita somente que Paulo se hospedou na sua casa. E diz aqui que este homem, Tício Justo, um cidadão romano, ele era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Contígua aqui estava ao lado, vizinho. A casa deste homem era ao lado da sinagoga. E Paulo começa ali a pregar o evangelho a partir da casa deste homem. Ele estava hospedado na casa desse homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Provavelmente ele era um prosélito ali da sinagoga que estava ao lado da sua casa, porque ele temia a Deus. Já que ele era um homem temente a Deus, é porque ele conhecia a Deus através do judaísmo. E ele creu na mensagem do Senhor a ponto de hospedar Paulo em sua casa. Mas Crispo, quem era Crispo? Crispo, ele era um homem principal da sinagoga e ele também creu no Senhor com toda a sua casa. E a partir desse momento que o problema começou aí, Paulo sai, ele não insiste mais em pregar para os judeus, ele sai ali da sinagoga, ele vai se hospedar na casa deste homem que era um cidadão romano, talvez um prosélito, e ele continua pregando o evangelho. E
na pregação de Paulo, Crispo, que era o principal ali da sinagoga, o chefe da sinagoga, ele crê também na mensagem do Senhor. E diz aqui que não somente Crispo, mas toda a sua casa creu no Senhor Jesus. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha só, teve durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Então, veja aí que Paulo, ele tem uma visão de encorajamento. Talvez Paulo, devido à pressão ali dos judeus, a perseguição dos judeus ali da cidade de Corinto, contra a pessoa de Paulo, devido justamente esse Crispo, principal da sinagoga, ter crido no Senhor, ele juntamente com a sua casa, os demais judeus que não deram crédito, como está escrito aí no versículo 6, opondo-se e blasfemando contra a mensagem de Paulo. Está no versículo 6. Talvez esses judeus aí do versículo 6 passaram a perseguir Paulo justamente devido à sua mensagem, também agora Crispo, que era o chefe ali da sinagoga, ter crido no Senhor. Então Paulo, talvez ele ficou temeroso, assim como aconteceu na cidade de Tessalônica, na cidade de Bereia, em que ele saiu corrido de lá, ele ficou com medo de acontecer o mesmo aqui na cidade de Corinto. Então, à noite, ele tem um encorajamento da parte do Senhor. Então, ele teve uma visão. E a visão foi esse, olha: não temas, pelo contrário, fale e não te cales. Ponto e vírgula. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando eles a palavra de Deus. Interessante é que quando Paulo pensou que ele passaria por uma grande luta, devido ao problema que estava surgindo ali, da rejeição de alguns judeus daquela sinagoga, o Senhor conforta o coração de Paulo, trazendo esta visão. Então, o ânimo celestial veio para Paulo. Primeiro, o ânimo celestial e encorajamento. A visão trouxe encorajamento para a pessoa de Paulo. E é o seguinte: não temas, fala e não te cales. Deus está no comando. Olha, então Deus está no comando. Então não cale a boca, Paulo. Continue pregando a minha palavra. Segundo, segurança. O Senhor também trouxe segurança para a pessoa de Paulo. Talvez Paulo estava temeroso pela sua vida, ou talvez temeroso que se diz respeito a abandonar o trabalho e ir para outra região. E aí o segundo, segurança. Eu estou contigo, ninguém poderá fazer-te mal. Então, o Senhor trouxe segurança através daquela visão para a pessoa de Paulo. Eu estou contigo, Paulo. Ninguém poderá levantar a mão contra você. E também a visão traz uma promessa para Paulo. Olha, Paulo, através da sua pregação, olha aí, tenho muita gente, tenho muitas pessoas aí nessa cidade. Então, pregue a palavra, porque nesta cidade existem almas que se renderão à sua pregação. E o sucesso divino seria total ali naquela cidade. E esta visão, ela convenceu a Paulo que ele deveria continuar em Corinto e não sair logo, como ele fez nas cidades anteriores. Diante de um levante judaico contra a pessoa de Paulo, nas outras cidades, como em Tessalônica e Bereia, ele teve que sair logo. Mas aqui, diante desta visão celestial, encorajamento, segurança, promessa, Paulo, ele permaneceu ali por 1 ano e 6 meses. Eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas a lição espiritual que eu tiro destes 11 versículos
é o seguinte, é que diante das adversidades, diante das lutas e tribulações, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, Ele vem ao nosso encontro e nos encoraja, Ele nos dá segurança e também Ele nos dá uma promessa, porque o Senhor é que está no comando de todas as coisas. Ninguém levantará a mão contra nós se não for através da permissão do Senhor, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e é o Senhor de tudo e de todos. Ele reina e Ele domina. Ele é o Senhor soberano da sua igreja, o nosso amado Jesus, aquele que veio, morreu e ressuscitou, e através da sua morte no Calvário nasceu a igreja que é o corpo de Cristo. Ninguém pode impedir o crescimento da igreja, ninguém pode barrar a igreja aqui nessa terra, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Por isso que diante aqui de uma suposta perseguição contra a vida de Paulo, o Senhor intervém e encoraja, dá segurança e também faz uma promessa à pessoa de Paulo. E o mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus, que agiu na vida de Paulo ali na cidade de Corinto, Ele é o mesmo que está agindo na vida da igreja nos dias atuais. Que Deus em Cristo abençoe. No próximo vídeo, eu estarei entrando aí quando Paulo ele vai perante Gálio. Gálio, ele era, inclusive, era o irmão mais velho de Sêneca, que era um filósofo e estadista romano. Mas isso é um assunto para o outro vídeo. Que Deus o abençoe e até lá.